Cristo seja conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 20, versículo 20, que diz o seguinte: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele, Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dar-lhe, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Pai, é a tua palavra, é a tua presença, é o teu Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Graças a Deus e glória a Deus. Então nós vemos aqui nessa passagem o pedido dos filhos de Zebedeu. Esses filhos de Zebedeu eram Tiago e João e a sua mãe Salomé. E agora eles fazem um pedido a Jesus, que Jesus conceda-lhes o direito de um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus então responde àquela mulher: Não sabeis o que pedir. Não sabeis, porque ele diz assim: Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E eles, a mãe e os 2 filhos, respondem a Jesus: Podemos. Mas na realidade, eles não estavam nem sabendo o que eles estavam pedindo a Jesus. Porque o cálice que se refere aqui é o cálice da ira de Deus que Jesus beberia. O que significa isso? Esse cálice é que ele morreria na cruz do Calvário para pagar pelo meu e pelo seu pecado. E agora essas pessoas pedem para ele, para um sentar à direita de Deus e outro à sua esquerda. Ele diz: Vocês poderiam beber o cálice que eu vou beber? Passar pela morte? Passar pela crucificação? Em 1 Pedro 2, 22 e 24, diz assim: O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando um injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então o cálice da ira de Deus é que Jesus morreria pelos nossos pecados, que ele ia passar por todo aquele sofrimento na cruz do Calvário. Jesus não tinha pecado, Jesus era santo, Jesus era puro, Jesus era o Cordeiro Imaculado de Deus. E agora ele estaria lá naquela cruz, pagando pelo pecado que ele não cometeu, mas que toda a humanidade havia cometido, porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está em Romanos 3, 23.
Agora vamos imaginar o seguinte: Jesus naquela cruz, ele não tinha pecado, mas ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi traído, ele foi esbofeteado, ele foi espancado até a morte, ele foi colocado no madeiro, sobre ele colocaram uma coroa de espinhos, sobre os seus pés e as suas mãos cravaram pregos, depois levantaram ele no madeiro, colocaram sobre ele uma coroa de espinho, deram vinagre para ele beber, o peso do seu corpo estava sobre os seus braços, sobre os seus pés. Todo esse sofrimento ele passou por mim e por você. Agora nós vamos imaginar cada um de nós naquela cruz, eu e você. Imagina aí agora. Você vai dizer, não tem condição de imaginar? Tem. Nós temos condição de imaginar coisas boas e coisas ruins. Nós temos condição de imaginar nós lá naquela cruz, sendo humilhados, eu e você. Pensa aí, você humilhado, depois você esbofeteado, depois você espancado até a morte, com aqueles chicotes, onde na ponta tinha uns ferros, uns pedaços de aço, que batia na costa e arrancava o pedaço da carne, dilacerava a carne. Vai imaginando. Depois que você foi espancado, cuspido, humilhado, aí você é colocado na cruz, no madeiro. Pegam aqueles enormes pregos e cruzam os seus pés e ficam naquela cruz. Imagina você. Pegam as suas mãos, coloca no madeiro, coloca aqueles pregos, prendem ali na cruz, levantam aquela cruz e todo o peso do seu corpo fica sobre os seus braços e sobre os seus pés, e ainda coloca uma coroa de espinho, lhe dá um vinagre para beber. Pensa nesse sofrimento que era para mim, para você ter passado naquela cruz, porque a palavra de Deus diz que todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Jesus veio a essa terra, ele era o poder imaculado de Deus, ele não tinha pecado e ele pagou naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. Deu para você imaginar? Agora vamos ver o seguinte: ele lá naquela cruz, com aquele sofrimento, e ele não tinha nenhum pecado, mas nós todos pecamos. Se fôssemos nós que estivéssemos naquela cruz, nós morreríamos eternamente, nós não teríamos a salvação, porque nós estávamos ali pagando por aquilo que nós merecíamos, que foi o preço do nosso pecado. E aí, nós viveríamos mortos eternamente. Mas precisou de alguém sem pecado, sem mácula, puro, santo, que foi Jesus. Precisava dele também para ressuscitar. Porque se ele não ressuscitasse, nós também estaríamos perdidos. Então, houve a morte e houve a ressurreição. Precisaria da morte e precisaria da ressurreição. E agora aquelas pessoas pedem para se sentar, à direita e à esquerda de Deus, de Jesus, na glória, no reino.
E ele fala: não sabeis o que pedis. Mas aí depois ele diz: na verdade, bebereis o meu cálice. Sabe por que ele diz isso, irmãos? Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos participantes da sua morte na cruz do Calvário. E nós somos participantes da sua ressurreição para a vida eterna. Então, em Efésios 2:6, está falando que nós ressuscitaremos com Cristo. Então, quando ele morreu na cruz do Calvário, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Mas veja bem, isto fica bem claro: todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador. Quando você aceita, você morre com ele. Quando ele ressuscita, você ressuscita com ele eternamente. Isso é espiritualmente. Jesus morreu fisicamente naquela cruz. Ele morreu espiritualmente pelo meu e pelo seu pecado. E ele só foi ressuscitado porque ele era Cordeiro Imaculado de Deus, porque ele não tinha pecado. Foi só por isso que ele foi ressuscitado. Porque se ele tivesse pecado, Deus não teria como ressuscitá-lo, porque Deus é santo. Jesus sofreu muito. Jesus sofreu muito na cruz. Ele sofreu por estar distante do Pai. Quando ele recebeu os nossos pecados sobre os seus ombros, a maior tristeza dele é de ter cortado a comunhão que ele tinha com o Pai. Houve a separação entre ele e Deus. E essa separação é a morte espiritual. Mas agora o Senhor Deus o ressuscitou porque ele era imaculado, porque ele não tinha pecado. E através da sua ressurreição, nós ressuscitamos com ele e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode conferir isso em Efésios 2:6. Amém, irmãos? Então, o que eu quero trazer nessa mensagem? Que você que tem o Senhor Jesus Cristo, que está na igreja, permaneça nele. Busque a comunhão com ele, busque a oração, busque em obedecer os seus mandamentos. E aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, voltem para Jesus, se arrependam dos seus pecados, confesse o seu nome, sejam salvos. Aqueles que não têm Jesus, ainda dá tempo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. Confessa os seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todo pecado, toda maldade, toda injustiça. E Ele está de braços abertos para receber-nos. Todo aquele que crê em seu nome, que se arrepende dos seus pecados, confessam, Ele nos recebe de braços abertos. Amados irmãos, a salvação está disponível a todos aqueles que quiserem. Ela está disponível. Amém? Graças a Deus e glória a Deus e louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelos nossos pedidos de oração. Meu Deus e meu Pai, nós ainda estamos na Tua presença para Te glorificar, Te exaltar, Te adorar, bendizer o Teu nome, declarar que só Tu és o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Santo de Israel, o único Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o eterno, o longânimo, o justo, o fiel, o leal. E nós
Te agradecemos pela sua morte na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Explicamos perdão das nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, meu Deus, suplicamos e rogamos pela tua igreja nesta terra, neste país que se chama Brasil. Renova a tua igreja, restaura a tua igreja. Deus, que a tua igreja tenha tempo para buscar a tua face, para ter comunhão contigo, para permanecer na sua palavra, nos seus mandamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, acrescenta a fé ao teu povo, traz esperança, em nome de Jesus. Nós suplicamos e rogamos pela salvação das almas neste país que se chama Brasil, nesta terra. Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas, Senhor, que elas venham te conhecer como Senhor e Salvador. Quebranta os seus corações, tira a dureza do coração, abre entendimento, lança fora a cegueira espiritual. Alcança essas vidas com salvação, pelo poder do seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos ainda pela restauração da economia deste país. Deus, tu sabes quanta gente está desempregada. Meu Pai, em nome de Jesus, abre porta de emprego para essas pessoas, para que elas tenham o seu sustento, Deus. Nós rogamos o poder do seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Suplicamos por todas aquelas pessoas, meu Deus, que estão, Jesus, acamadas, que estão com Covid, que estão hospitalizadas, que estão na UTI. Deus, visita essas pessoas agora, Senhor. Visita com o seu poder para curar, para restaurar, para libertar, para salvar estas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, meu Deus e meu Pai, pelas famílias na face da terra. Ah, Senhor, restaure as famílias, une as famílias, coloca o teu amor, Senhor Jesus. Nós suplicamos a união das famílias cada dia mais, pelo poder do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Restaura os casamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos por aqueles que estão com depressão. Te suplicamos por aqueles que estão depressivos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita essas vidas agora, que estão com ansiedades, Pai. Aqueles que estão na prática da embriaguez, das drogas. Jesus, essas pessoas precisam de Ti. Meu Deus, meu Pai, nós rogamos pelo poder do seu Espírito Santo, paralisa esses demônios que têm atuado nestas vidas para destruição. Que eles caiam por terra, que eles sejam maniatados e paralisados pelo poder do seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essas vidas sejam libertas, sejam curadas, sejam salvas pelo poder do seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos ainda pelas crianças na face da terra. Cobre as crianças com teu sangue, acalma os teus anjos em volta da criança, em nome de Jesus. Visita as pessoas que nos assistem e que nos ouvem. Visita as suas famílias e as abençoa, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.